E aí, galera, mais uma videoaula do curso de redação para o Enem. O tema de hoje é o texto dissertativo argumentativo. O que é ser um texto dissertativo argumentativo? Na aula anterior, a gente falou sobre o que é a redação no Enem, o que o Enem espera da sua redação. Então, se você não assistiu essa videoaula, aqui embaixo, ó, tem um linkzinho para você voltar lá, dar uma olhada e depois dar sequência nesse curso. Bom, eu dou aula há algum tempo de redação e o que eu percebo é que a maioria dos meus alunos que tem dificuldade, uma das dificuldades é causada pelo fato dele não saber o que é um texto dissertativo. Quais são as regras de um texto dissertativo? O que se espera de um texto dissertativo? Ora, o texto dissertativo é um tipo de texto que tem certas características, que tem uma certa função dentro da língua. Então, conhecer essas regras, conhecer essa função, te dá base para poder escrever um bom texto, né? Não dá para você jogar bem um jogo se você não conhece bem as regras desse jogo. Se você não conhece as regras de um jogo, você vai improvisando ali. E você não vai ser um bom jogador. Você vai improvisando, não quer dizer que você vai ser um bom jogador. Você vai fazer a coisa acontecer de qualquer jeito ali. Vai empurrando com a barriga, né? Agora, quando você conhece as regras daquele jogo, você já sabe quais são as brechas por onde que você pode ir, qual é a maneira que você deve jogar. É a mesma coisa um texto dissertativo. Conhecer quais são as regras de um texto dissertativo, o que compõe um texto dissertativo, te dá os mecanismos necessários para você saber o que você tem que escrever e como que você tem que escrever. Então, vamos lá conhecer esse tipo de texto. Bom, dissertativo argumentativo. Vamos por partes. Um texto dissertativo. Igual eu falei, dissertação é um tipo textual que é diferente de outros tipos textuais. Por exemplo, existe o tipo narrativo, existe o tipo descritivo e existe o tipo dissertativo. Então, descritivo. O que é um texto descritivo? É fazer uma descrição. Então, quando alguém te pergunta, como que é a sua casa? Minha casa, ela tem paredes brancas, ela tem uma janela amarela, ela tem uma cozinha grande. Você está descrevendo como que é a sua casa. Se você foi assaltado, você vai na polícia fazer um boletim de ocorrência. O policial te pergunta, como que era o meliante? Aí você vai falar, olha, ele era alto, ele era branco, tinha o cabelo preto, e assim, você está descrevendo. Narrar, um texto narrativo, é contar uma história. Joãozinho foi à feira, é uma narração, né? Piadas, contos de fadas, os livros literários que você tem que ler para alguns vestibulares, são textos narrativos. Um texto dissertativo, ele já é um texto que vem discutir sobre uma ideia, sobre um assunto. Ele vem dissertar sobre um assunto. Para poder entender melhor, vamos voltar um pouquinho lá atrás e lembrar quem são as pessoas do discurso. Vamos falar um pouquinho sobre discurso. No discurso, você tem uma primeira pessoa, que é aquela pessoa que está emitindo a mensagem. Né? No discurso, essa pessoa geralmente é o eu. É quem está falando, é a primeira pessoa, quem está falando. Essa primeira pessoa emite uma mensagem para uma segunda pessoa, que é o você, que é o tu, que está ouvindo, que está recebendo essa mensagem, é o receptor. E eu estou falando para a segunda pessoa, a primeira pessoa está falando para a segunda pessoa sobre um assunto. Ou sobre um referente. Esse assunto, esse referente, é a nossa terceira pessoa. É o ele, o ela, é o aquilo, né, sobre o que eu estou falando.
Essa terceira pessoa é o objeto de um texto dissertativo. Um texto dissertativo ele vai sempre falar sobre um assunto, sobre um referente. Então a gente já tem uma primeira característica do texto dissertativo. O texto ser dissertativo, então, ele está versando sobre uma terceira pessoa. Ou melhor, sobre um assunto. A função, portanto, da linguagem que um texto dissertativo exerce é a função referencial, porque ele se refere a alguma coisa. Tá? Isso daqui é a primeira característica e a característica mais importante. Então perceba que num texto dissertativo, o que interessa não sou eu que estou emitindo a mensagem, não é você que está lendo o meu texto ou que está me ouvindo. O que interessa é sobre o que eu estou falando, sobre a terceira pessoa. Então, eu posso estar fazendo uma redação sobre a educação no Brasil. Eu estou, primeira pessoa, estou escrevendo um texto para você, segunda pessoa, ler sobre o tema educação. Terceira pessoa. Então, o que interessa no meu texto não sou eu, não é você. O que interessa no meu texto é a educação no Brasil, é o assunto, é a terceira pessoa, é o referente. Tá? E o que você vai fazer com esse assunto, com esse tema, né? Você vai analisar esse tema. Você vai discutir sobre esse tema. Você vai criticar esse tema. Você vai explicar esse tema. Então você vai pegar aquele tema, o assunto, o referente, e você vai fazer uma análise, você vai discutir aspectos desse tema, você vai fazer críticas a pontos sobre esse tema, você vai tentar explicar para o seu leitor alguns significados desse tema, quais são as consequências, quais são os efeitos. Então, quando você disserta, você está pegando um tema e você está fazendo uma análise, uma discussão, uma crítica ou uma explicação. Como que você vai fazer isso? Você vai partir de uma tese. Você vai sempre partir de uma tese. E a sua tese é o seu ponto de vista com relação àquele tema. Então, por exemplo, você pegou lá o tema educação no Brasil. Olha que tema gigante, que tema enorme. Você vai fazer um recorte. Você não vai pegar toda a educação no Brasil, porque você não ia conseguir fazer isso em 30 linhas. Na verdade, nem se faz isso nem numa dissertação de mestrado e doutorado. Você faz um recorte. Educação no Brasil? Tá, mas o que eu vou falar sobre educação no Brasil? Você vai recortar isso, vai falar sobre a educação pública no Brasil. Opa, já recortou um pouco mais. Já separou pública do privado. Tá, mas eu vou falar sobre a educação básica. Opa, então você já separou nível superior, pós-graduação. Você está falando só ali do ensino fundamental, do ensino do pré. Você está falando da educação básica. Opa, já recortou. E público, né? Você está falando do público. Percebe que você vai buscar um recorte sobre um tema. E você vai colocar ali na tese a sua opinião. Você vai falar bem ou mal da educação no Brasil? Você vai falar a favor ou contra o aquele tema específico que você está trabalhando? Percebe então que você aparece no texto. Você fala, eu apareço num texto, eu posso aparecer. É claro que você pode aparecer num texto. Você tem que aparecer num texto. E você aparece aonde? Você aparece aqui, ó, na sua tese. Quando você escolhe uma tese e você parte de um ponto de vista para defender o seu texto, você está sendo colocado ali. Você é um ser humano que tem valores, que tem princípios, que tem crenças. E isso é claro que vai aparecer em todos os seus textos porque é a sua opinião. É difícil escrever defendendo algo que você não acredita. É difícil escrever sobre isso.
Então, quando você parte de um tema, você vai tentar defender. E isso é buscar uma tese. Então, você vai pegar aquele tema e você vai elaborar uma tese. Tá, o que eu penso sobre esse tema? E como que você vai defender a sua tese? Por exemplo, você acha que a minha tese é de que a educação no Brasil, de que o investimento na educação do Brasil tem que aumentar. Isso é meio óbvio, também em debate na sociedade. Pode ser uma coisa importante que cai em alguma prova. Então, eu acho que tem que aumentar aí em 15% o orçamento da educação no Brasil. Ótimo. Me convença. Convença o seu leitor de que o seu ponto de vista, a sua tese de que o aumento vai trazer bons resultados. Me convença e convença o seu leitor. Como que você faz isso? Através de argumentos, sua capacidade de argumentação. Então você utiliza argumentos para poder convencer o seu leitor ou para poder mostrar para o seu leitor que a sua tese faz sentido, de que ela tem razão, de que ela tem fundamento. Então perceba que, resumo da ópera, um texto dissertativo, argumentativo, é um texto que fala sobre um assunto, que fala sobre um tema, e ele é um texto onde você vai fazer uma análise, vai discutir, vai criticar, vai explicar os pontos presentes nesse tema a partir de uma tese, ou seja, a partir do seu ponto de vista, e onde você vai buscar despertar no leitor o convencimento, onde você vai tentar mostrar para ele que faz sentido a sua tese, de que você tem razão, e para isso você vai buscar argumentos. Você vai fazer essa análise, discussão, crítica e explicação através de argumentos. Então, um texto dissertativo, argumentativo é isso. E qual é a estrutura do meu texto dissertativo? Estrutura do texto é E qual é a estrutura do meu texto? A estrutura do texto dissertativo, ela é uma característica importante porque ela é uma das E qual é a estrutura do meu texto? A estrutura do texto é uma das competências da avaliação do Enem. Lembra lá que uma das competências ele olha se você respeitou a estrutura de um texto dissertativo. Então, para isso, primeiro você tem que conhecer qual é a estrutura de um texto dissertativo. Vamos pensar em bloquinhos. Você tem aqui num texto dissertativo, imagina a folha de papel, você tem aqui um primeiro bloco, você tem aqui depois um segundo bloco de escritas, um bloquinho maior de escrita, né? E você tem lá no final um outro bloquinho fechando o seu texto. Aqui em cima você tem uma outra linha importante. O que é cada um desses elementos? Essa primeira linha aqui, é o que a gente chama de título. Seu texto dissertativo é importante que ele tenha um título. O título é o cartão de visitas, né? Depois a gente vai ter uma aula só sobre elaboração de título. Aqui nesse primeiro bloco de texto é o que a gente chama de introdução. O segundo bloco aqui é o que a gente chama de desenvolvimento. E o último bloco é aonde a gente faz a conclusão. Tá. O título a gente já falou, é o seu cartão de visitas, ele tem algumas características importantes que a gente precisa discutir. A sua redação como um todo, lá no Enem, ela terá 30 linhas.
não pode passar de 30 linhas e não pode ser menos que 15 linhas. A gente considera uma redação ideal no Enem uma redação que tem 30 linhas. Tá? O título conta como uma linha, mas aqui nós vamos tentar fazer uma média. A introdução ela tem aproximadamente 5 linhas. Quando eu digo aproximadamente, é porque ela pode ter 4, ela pode ter 6. Né? Ela não tem que ser 5 exatamente, ela pode ter uma oscilaçãozinha entre 4 e 6. Mas também não pode ser 10 linhas de introdução. E também não pode ser 2 linhas de introdução. Não dá para você fazer uma introdução com 2 linhas. E fazer uma introdução com 10 linhas não é introdução. Já é desenvolvimento, já é argumento. Então, calma. Introdução tem características que dá para ser escrita em 5 linhas. Nós vamos treinar, criar introduções. O desenvolvimento, ele tem mais ou menos 20 linhas. Se a gente for pensar num texto de 30, né? Ele tem mais ou menos 20 linhas, tá? Então, é aqui no desenvolvimento onde você vai colocar os seus argumentos, você vai estruturar os seus argumentos em parágrafos. Dentro dessas 20 linhas, você pode dividir os seus argumentos entre 2 a 4 parágrafos. Eu posso ter 5? Posso ter 1. Olha, 1 eu já não aconselho, porque como é que você vai escrever um único parágrafo de 20 linhas? Você vai pôr um único argumento na sua redação, aí eu acho que a sua redação não fica uma redação tão boa. Tá? Nós vamos discutir depois sobre a argumentação e você vai perceber que ter entre 2 a 4 parágrafos dentro de um texto de 20 linhas, que é o desenvolvimento dentro de um bloco de 20 linhas, é uma coisa ideal, é uma coisa que é possível se fazer com qualidade. E a sua conclusão, para fechar, tem aproximadamente 5 linhas. Mas posso ter 4? Posso. Pode ter 6? Pode. É a mesma coisa, só não pode ter 10 linhas de conclusão. Mas com de 4 a 6 linhas, ali com uma média de 5 linhas, dá para você escrever uma ótima conclusão dentro das características que o Enem pede. E não se esqueça, a conclusão ela tem uma das competências do Enem só para conclusão, porque aqui na conclusão ele é onde você vai colocar uma proposta de intervenção. Você vai fazer a proposta de intervenção aqui na conclusão. Então, fique esperto. Aqui na conclusão. Depois nós vamos falar só sobre conclusão. Então, essa é a estrutura de um texto no Enem. De um texto dissertativo. Você tem um título, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Olha um exemplo aqui de uma redação da FUVEST, não é nem do Enem. Eu peguei um exemplo da FUVEST que foi considerada uma das redações excelentes aí da FUVEST. Você tem aqui, o título. Percebe? Pequenininho, apenas em uma linha, poucos parágrafos, poucas palavras. E aqui, tá vendo? Nesse bloquinho aqui, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 linhas, você tem a nossa introdução. Vamos lá para o final, só para você ver aqui, esse último parágrafo aqui, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, também 6, você tem a conclusão. E agora aqui, nesse miolo,
neste miolo, com 18 linhas, você tem o desenvolvimento. Aonde a pessoa escreveu os argumentos dela. E, ó, ela escreveu em quantos parágrafos? 1 parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos. E essa redação aqui foi considerada uma das redações excelentes do vestibular mais concorrido do país, que é o vestibular da FUVEST. Então percebe que ela respeitou a estrutura do texto dissertativo. E isso é uma coisa que você vai ter que ter um certo cuidado. Perceba, então, tenha na sua cabeça essa estrutura do texto dissertativo e tenha quais são as características de um texto dissertativo argumentativo para você saber quais são as regras, tá? Eu agora quero te fazer uma proposta de autoavaliação. Como assim? Você está aí na sua casa estudando, vendo essas videoaulas, você tem que praticar. A redação só se aprende praticando. Então você vai pegar propostas de redação, vai fazer e vai querer saber como é que está o seu resultado. Eu quero que você chegue ao final desse curso de redação e possa sentir e possa perceber que você evoluiu. Então, como é que eu vou pedir para você fazer uma autoavaliação? Agora você vai pegar uma proposta de redação, igual a que tem na descrição desse vídeo, tem uma proposta de redação. Se você quiser fazer ela, pode ser. Você vai pegar uma proposta qualquer, ou a que está aqui na descrição do vídeo, ou uma outra que você achar mais interessante. Eu quero que você faça hoje, ou essa semana. Senta, pega um papel, 30 linhas, e faz a redação nessa estrutura que a gente falou agora aqui, com característica de um texto dissertativo. Leia a proposta, entenda a proposta, escreva essa redação. Escreveu essa redação bonitinha? Beleza. Agora você vai dobrar ela legalzinha, vai colocar ela num envelope, vai escrever a data que você criou essa redação, você vai escrever alguma coisa que identifique esse envelope. Então você pode escrever lá, redação para autoavaliação no final do curso. Aí você vai guardar este envelope em um lugar onde você sabe que não vai perder, onde que ninguém vai jogar fora, aonde você sabe que daqui a alguns meses ou daqui a algumas semanas, quando você terminar de fazer esse curso, você possa reencontrar essa redação. Você vai continuar o curso normal, você vai fazer todas as técnicas, todos os exercícios que eu vou te propor. Você vai treinar muito, tá? E quando você chegar lá no final do curso, eu vou propor que você pegue a mesma redação e escreva novamente. Você vai pegar a mesma proposta, vai fazer novamente o mesmo texto. Cara, depois você vai comparar. Você vai pegar aquela sua primeira redação que você vai escrever hoje e vai pegar a última redação e vai olhar as duas e você vai ver sua evolução, tá? Eu te garanto que se você fizer todos os exercícios que eu te propor nas videoaulas daqui para frente, você vai ter muito sucesso. Você vai olhar as duas redações e vai ver que você, no final, você é outra pessoa. Que você está escrevendo muito melhor, que você está evoluindo nos seus textos. Ok? Faz, não deixa de fazer. Redação só se aprende escrevendo. Na próxima videoaula, nós já vamos falar sobre o processo de escrita. Quais são as etapas que eu devo passar para poder produzir um bom texto, um texto de qualidade? Por onde eu começo? Como que eu termino? O que eu tenho que fazer? Então, próxima videoaula, que está aqui embaixo já o linkzinho para a próxima videoaula, nós vamos falar sobre o processo de produção textual. Inscreva-se no nosso canal para você estar sempre por dentro de todas as novidades. E não esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.